E eu quero te falar um aspecto também complexo. Sabe aquela frase assim, não caia na friend zone quando a pessoa tá afim de alguém e aí de repente fica tão amiguinho que caiu na friend zone? Então assim, tipo, não vai rolar um namoro, não vai rolar um date? Então, eu quero que você tome cuidado para você não cair no faz tudo zone. Sim, esse faz tudo zone é complicado. Por quê? Especialmente você que já está aqui no Entenda Genética, né? Que busca entender, estudar, aprender sobre o domínio nas análises. Eu falo isso também muito para os meus estudantes, para os meus alunos do meu curso, porque eles começam a ter ferramentas, né, sobre essa parte de análise. E o que acontece? Quando você começa a analisar e adquirir essas skills, você começa a ter várias ferramentas na sua mão. Várias ferramentas que as pessoas não têm, tá? Por quê? Porque muitas não foram atrás, muitas nem sabiam que podiam, enfim, não importa o outro, tô falando aqui de você. Aí, quando você tem essas diversas ferramentas na mão, você pode se tornar aquela pessoa que faz tudo. Sabe aquela pessoa que faz tudo? E é aquela pessoa que às vezes a pessoa não respeita o horário, não respeita as suas demandas, porque você faz tudo, você é um gênio, você consegue resolver todos os problemas. E aí, de repente, você está ajudando todo mundo e não tem força no final das contas para analisar as suas próprias coisas. Então, você foi lá, separou o seu tempo, maratonou os vídeos aqui no canal, mandou os vídeos pro coleguinha, falou, ó, se inscreve lá no Entenda Genética, curte aqui a Nath, vamos, né, assistir as coisas dela. E a pessoa não quis, mas você quis, você foi, você fez. E aí você tem habilidade. Aí as pessoas começam a pedir pra você. E aí você não sabe falar, não. Aí você começa a fazer, faz uma coisa, faz outra. Algumas pessoas falam que aquilo vai virar uma colaboração que nunca vira, que vai virar um artigo que nunca vira, que vai virar um relatório que nunca vira, que você vai estar ali num relatório junto, né, que não acontece. E aí, por fim, você se estrepa porque você não tem tempo para analisar as próprias coisas. Então, você adquire a habilidade, adquire o skill e não consegue analisar suas coisas. Estou falando isso por experiência própria. Gente, mas assim, é muito complicado, porque eu já fiz, eu já fiz análises assim que eram para ter gerado artigos, né? Quantas análises eu já fiz? Quantas vezes eu passei a noite em claro por conta de pessoas que queriam que não, vamos fazer, e aí no final das contas não virou nada. Aí o que que aconteceu? Eu perdi o meu tempo, tá? Não virou um produto, e fim. O que que aconteceu? Gerou aprendizado, mas a gente não precisa sofrer para gerar aprendizado, né? Eu tô te contando essa história e você não precisa passar por isso para você aprender. A gente tem duas formas de aprender. Uma é observando, então você vê o que aconteceu com o outro, observa e introjeta aquilo para você, ou seja, pelo exemplo. Outra quando você acaba passando pela situação e aprendendo, né? Então a gente não precisa sofrer com isso. Eu sofri e assim, eu tenho ainda muitos trabalhos que eu fiz, que eu contribuí, que ou os trabalhos foram publicados e o meu nome não foi, ou simplesmente não viraram nada, absolutamente nada, sabe? Aí você vai falar, nossa, Nath, mas tinha que ter ido atrás. Sim, só que chega uma hora que a gente perde o time, né? E aí você quer ter paz e não ter razão. Então eu decidi, e hoje eu escolho muito bem as minhas parcerias. Por quê? Porque o meu tempo é muito precioso, entendeu? Então, de repente, você se vê andando numa rua com a motoquinha lotada de coisa, de fruta, de peso e você carregando sozinho ou sozinha, uma coisa que deveria ser compartilhada, porque a colaboração implica em eu ajudar e você ajudar, não em você carregar sozinho as coisas e resolver tudo sozinho. Mas essa responsabilidade é nossa, porque somos nós que falamos, sim, vamos fazer, sim, eu dou conta, sim, eu quero. Entende? Então, não podemos ser tão inocentes assim e sair aceitando tudo, tá? Não. Você agora já sabe como metrificar as coisas e não vai sair pegando tudo para dar uma sobrecarga no seu sistema, sabe? Tipo, aquelas tomadas que tem um espacinho só para você colocar um plug. Ai, meu Deus, falando do cachorro. Enfim, só tem um espaço lá para você colocar a tomada, para você pôr a tomada lá. Aí você pega e coloca um T e coloca mais mil e um cabos, mil e um fios ali, e de repente tá uma zona, um monte de fio, mas
cabe sempre mais um, né? Sempre vai chegar alguém e falar: você não tem um espacinho aí na agenda, não, para analisar as minhas coisas, ou uma colaboração? Olha só, vai virar um artigo, não sei o que lá. Quando você vê, explodiu. Explodiu o seu sistema. Não queremos que seu sistema exploda. Queremos que você esteja presente, saudável para ter o seu domínio, para fazer as suas coisas, escolhendo colaborações inteligentes, mas sabendo também quanto tempo demora para fazer cada coisa, né? Isso porque eu dei um exemplo para vocês de 3 análises aqui, né? 3 análises com programas, mas a gente não conversou sobre uma PCR da vida, a gente não conversou sobre um ataque que simplesmente para de funcionar, como que você resolve essa parte de extração, né, da bancada dos dados. A gente não conversou sobre a parte de interpretação. Pensa quantas coisas estão associadas e a gente não consegue aprender a falar não, né? E também não consegue metrificar o que a gente tem para fazer, aí dá ruim. Porque toda vez que você fala sim para uma pessoa, você pode estar falando não para você. Se quando você falar sim para alguém, você também estiver falando sim para você, ok, quer dizer, uma coisa boa para o outro é uma coisa boa para mim. Mas se você estiver falando sim para o outro e não para você, eventualmente você vai ter uma sobrecarga, porque você vai ter que dar um jeito de resolver. E não é responsabilidade do outro, gente. Às vezes a gente pensa: não, mas o outro tinha que saber, não, mas o outro tinha que se tocar. Não, é a gente que tinha que saber se tocar. É a gente que tinha que saber se tocar e aprender a nos posicionar, tá? Aprender a falar: não, isso daqui não é interessante para mim agora, não tenho condições, estou fazendo as minhas análises, preciso me aprofundar, né? Enfim, tudo isso. E ainda tem aquelas pessoas que acabam pegando a responsabilidade de orientar ou de conduzir um trabalho que não tem relação com o que ela faz e acaba atrasando o seu próprio trabalho.